Finalmente no ar. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Plano Nacional de Leitura, à Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, o convite para fazer o lançamento aqui nesta transmissão em direto da 5ª edição dos Juntos de Férias. Como podem ver, edição de Natal. Também agradeço a presença de todos os que estão do outro lado do ecrã. Entretanto, por motivos de força maior, o Sr. Vereador da Cultura não pode estar presente fisicamente aqui na biblioteca, mas, com as novas tecnologias e com a nossa aprendizagem nos últimos meses, poderá estar em direto connosco, pelo que vou passar a palavra ao Sr. Vereador da Cultura, Dr. António José Matos. Bom dia a todos, obrigado, Joana. Infelizmente é verdade, estou sujeito a estar em casa em confinamento profilático, porque tive um contacto de risco e então nos próximos dias não posso sair de casa. Começava por agradecer o convite por parte da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas para que o lançamento decorra nesta transmissão em direto a partir de Azambuja. Portanto, é muito bom para nós, ficamos muito contentes por isso. Notar que é um tempo novo para mim, esta área das bibliotecas, não de as frequentar, mas de estar, de alguma forma, a dirigir com os técnicos fantásticos que nós temos e verificar que nesta altura de pandemia ainda se torna mais importante haver as bibliotecas e as bibliotecas estarem disponíveis para fornecer os livros às pessoas. Portanto, nós, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixámos de levar os livros à casa das pessoas, portanto, as pessoas faziam as independentes encomendas e nós, com a nossa biblioteca móvel, acabávamos por levar os livros, portanto, fazíamos as causas de infecções, tudo isso, portanto, o que foi absolutamente fantástico para todos. Portanto, é com muito gosto que as bibliotecas da Zambuja se juntam ao projeto Juntos de Férias do Plano Nacional de Leitura e em parceria com a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, incentivar o gosto pela leitura e lançar desafios através de jogos disponíveis numa aplicação online para jovens entre os 10 e 15 anos, parece-me uma conjugação perfeita. Leitura, desafio e aplicação num só projeto. Desafio os nossos jovens a participar e a tentar ganhar prémios. Dirijam-se à Biblioteca Municipal, requisitem um dos livros do projeto para poderem concorrer. Entretanto, cabe-me a mim ler aqui um excerto de um livro que faz parte deste Plano Nacional de Leitura. Vou então passar a ler. Aqui tem uma pergunta. Vocês gostariam que alguém em vossa casa, o vosso tio Ernie, por exemplo, resolvesse transformá-la numa fábrica de peixe em conserva? Gostariam que houvesse baldes de petingas e barris de cavalas por todo o lado para onde olhassem? E se um cardume de sardinhas andasse a nadar na banheira? E se o vosso tio Ernie continuasse a fazer mais e mais máquinas? Máquinas para cortar cabeças, para cortar caudas, para tirar as tripas, máquinas para as limpar e as cozer e para as amassar em latas. Estão a imaginar a bagunça? Estão a ver a sujeira? E pensem só no fedor. E as máquinas do vosso tio Ernie? E se as máquinas do vosso tio Ernie aumentassem tanto que ocupassem todas as divisões? O vosso quarto, por exemplo. De maneira que vocês tinham de dormir no armário? E se o vosso tio Ernie dissesse que não podiam ir à escola porque tinham de ficar em casa a ajudá-lo a enlatar o peixe? Agrada-vos? Mas se em vez de irem à escola, tivessem de começar a trabalhar todas as manhãs às 6 horas em ponto, e não tivessem férias, e nunca vissem os vossos amigos, nunca vissem os vossos antigos camaradas, gostavam? Uma ova. Bom, o Stanley Potts também não. Stanley Potts, um garoto vulgar, vivia uma vida vulgar, numa casa vulgar, numa rua vulgar, e depois, pum, a vida tornou-se uma loucura. Aconteceu de repente. Um dia, lá estavam eles, o Stan, o seu tio Ernie e a sua tia Annie, a viver uma encantadora casinha em banda, em Fisco Helen, no dia seguinte, ups, petingas, cavalas, sardinhas e uma loucura completa. Ora, o Stan gostava realmente do seu tio Ernie e da sua tia Annie. Ernie era irmão do pai de Stan. Tinham sido fantásticos para ele, desde que o pai de Stan morrera naquele horrível acidente,
e que a mãe morrera com o coração despedaçado. Tinham sido como uns novos pais, mas quando a loucura começou, parecia que nunca mais teria fim. E em breve, tudo aquilo seria demasiado para se conseguir aguentar. Portanto, estes eram o três que me calhou. Portanto, é uma loucura parecida com a que andamos a viver atualmente, não com as sardinhas dentro de casa, mas com este tempo tão difícil. Já agora, só partilhar aqui duas coisas, antes de passar. Quando foi da Feira do Livro, em Lisboa, portanto, comprei vários livros. Os últimos dois que li foram estes, que não sei se isto dá para ver, que é do Alberto Camus, A Peste, tão em voga agora, este tempo que nós vivemos, e aqui muito rapidamente. Portanto, no final, mesmo no final, depois de passado aquilo, com efeito, ao ouvir gritos de alegria que subiam da cidade, Rieu lembrava-se de que esta alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia o que esta multidão eufórica ignorava. Isso pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre, nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nas caves, nas malas, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Portanto, eu acredito que nós vamos ser felizes novamente, mas não estamos livres desta parte cíclica que é atravessar a peste, as pandemias, o que quer que seja. Depois também li outro, este foi o último, do Ernest Hemingway, A Fiesta, e aqui ele fala também de uma coisa que foi, isto é entre as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, e onde se fala de muitos expatriados. Também estamos a viver este momento com o oceano, com o Mediterrâneo a ser atravessado por esta gente com estes problemas tão grandes. Mas essas pessoas acabaram por vingar. E ele diz aqui no título, e é isto que nos tem que reconfortar, e que é o futuro terá que ser sempre este, que diz aqui o sol nasce sempre. Portanto, há que ter esperança que o nosso sol nascerá sempre e temos que fazer força por contrariar todas estas situações tão difíceis e com mais livros, com mais cultura, com mais gente com tanta capacidade como nós temos, com certeza que isto se vai tornar mais fácil. Peço desculpa por ter demorado tanto tempo e passava a palavra à subcomissária do Plano Nacional de Leitura, a doutora Elsa Conde. Doutora, faça favor. Muito obrigada, obrigada pelas suas palavras. Bom dia a todos, cumprimento o Bruno Eiras, que connosco tem trabalhado neste projeto dos Juntos de Férias, a Anabela, minha colega da equipa do Plano Nacional de Leitura, a Joana Whitfield e o senhor vereador, naturalmente. Começo por manifestar a alegria que para nós representa podermos estar aqui hoje a lançar esta quinta série dos Juntos de Férias para mais uma edição, neste caso das férias do Natal. Num período em que atualmente se tem falado tanto do valor e da importância da leitura como um direito e uma competência básica, essencial a todos, numa altura em que tanto se tem falado da necessidade de diminuir o abandono escolar, de promover o sucesso escolar, há de facto que cada vez mais desenvolver melhores competências de leitura, melhores competências de literacia. E para isso há que absolutamente fazer com que todos leiam cada vez mais, porque a única maneira de sermos melhores leitores é lendo. E daí que seja tão importante pensarmos em estratégias e formas de incentivar a uma prática que seja cada vez mais regular da leitura e do contacto com o livro, a um desenvolvimento cada vez maior daquilo que são os hábitos de leitura, e não há, de facto, hábitos de leitura nem nenhuma prática regular da leitura se não houver, à partida, uma motivação para ler, um gosto de ler, um prazer de ler.
E, portanto, tudo isto são elementos que se interligam, não é? E entre os quais, não é? Há uma dinâmica, uma sinergia, como agora se costuma dizer, e tudo o que façamos para incentivar esse gosto e esse prazer de ler vai necessariamente repercutir-se nesses hábitos, nesse contínuo de ler todos os dias, e assim ler cada vez mais e cada vez melhor. Os últimos dados que temos tido sobre esta matéria não têm sido particularmente animadores. Se fizermos uma comparação entre aquilo que foram os resultados do PISA em 2009 e agora em 2018, em que a leitura foi a área privilegiada de foco do programa, constatamos que são cada vez mais os jovens que, infelizmente, dizem que só leem por obrigação e deixaram de ler nos seus tempos livres. O último estudo que lançámos também há muito pouco tempo sobre as práticas de leitura dos estudantes portugueses no terceiro ciclo e no ensino secundário mostraram-nos também que, apesar dos estudantes, como uma forma de representação e de percepção, se afirmarem como leitores e dizerem que ao longo do ano leram livros por prazer, do princípio ao fim, independentemente daquilo que é a obrigação da escola, dos exames, das avaliações, do currículo que os pode obrigar a ler este ou aquele livro. Apesar de afirmarem isso, quando perguntados, quando questionados qual era o livro então que andavam a ler, poucos foram capazes de indicar uma leitura. E, portanto, temos aqui dados que são preocupantes e que temos que necessariamente olhar de frente, que temos que combater, e fazemos todos os dias, os municípios, as bibliotecas municipais, o Plano Nacional de Leitura, a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, fazemos precisamente através de iniciativas várias, designadamente iniciativas como esta, os Juntos de Férias. Os Juntos de Férias têm, do nosso ponto de vista, como foi afirmado pelo Sr. Vereador, todos os ingredientes para, de facto, responder a este desiderato, a este desafio. Logo à partida, destina-se a um público que é muito importante trabalhar e com o qual é muito importante desenvolver precisamente ações que levem a que o contacto com o livro seja mais assíduo, que são os jovens entre os 10 e os 15 anos de idade, uma fase crítica em que muitos prosseguem, mas outros abandonam, por vezes, os hábitos de leitura que vinham, inclusivamente, de trás. Temos uma sugestão periódica de títulos, de livros, os mais variados, de vários autores, vários editores, capazes, por isso, de responder aos interesses específicos e ao gosto específico de cada um. É um projeto que se desenvolve durante as férias, precisamente para se desvincular daquilo que é a leitura obrigatória ou por obrigação e dar aso a que, de facto, haja momentos e oportunidades para uma leitura mais livre, mais solta, mais voluntária e autónoma. Desenvolve-se com as bibliotecas municipais, que são, de facto, as instituições privilegiadas que no dia-a-dia são capazes de levar o livro e a leitura a todos os munícipes e aos jovens em particular. E depois tem esta grande vantagem de associar aquilo que são o uso dos dispositivos móveis, que sabemos que são tão do agrado dos jovens, uma aplicação para telemóvel, associada àquilo que são os jogos, a competição, os prémios, tudo isso ingredientes que sabemos serem do agrado dos jovens
e que estão, não é, por maioria de razão, no seu ADN. De modo que, numa fase como esta, que também aqui foi referida, de pandemia, pensamos que este projeto pode, de facto, ser uma resposta ainda mais importante a esta necessidade de, mesmo à distância, mesmo através das tecnologias, nós podermos continuar a fazer e a partilhar as nossas leituras e ter um bom motivo para o fazer, que neste caso será responder aos 6 desafios, aos 6 jogos que a aplicação oferece e que permitem, após a leitura dos livros, ganhar então os ditos prémios. O livro que me calhou em rifa apresentar e que faz parte deste conjunto de 6 livros do expositor da 5ª edição dos Juntos de Férias é o livro Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, da editorial Caminho. Eu vou ler também um pequeno trecho deste livro, que, nem de propósito, trata precisamente desta questão que acabei de referir, e que é a necessidade de ler de uma forma desinteressada, interessarmos-nos pelas coisas à nossa volta e pelo mundo à nossa volta, sem necessariamente estarmos presos a uma lógica utilitarista, vincada pelo peso da economia, dos números, da produtividade, do rendimento, em que tudo tem que ter um preço, tudo tem uma marca, em que tudo é feito em função de uma utilidade. E, portanto, este livro é, no fim de contas, um grande panegírico em relação precisamente a esse valor maior que é a leitura por si mesma, a leitura, a palavra, e neste caso a poesia, como um bem que não tem preço, nem precisa de ter. Ele vale por si só e abre-nos à imaginação, à criatividade e a tudo aquilo que, no fim de contas, faz falta a todos os seres humanos. Nunca se abandona a poesia, nem num parque, nem na vida. Nunca abandonei aquele poeta, ainda o visito no parque. Não sei quantas pessoas ainda visitam os seus poetas abandonados, mas se procurarem bem, há muitos parques cheios deles, dentro e fora de nós. O meu, que comprei quando tinha 13 ou 14 anos, ainda o visito. Sentamos os dois e dizemos inutilidades. Algumas dessas inutilidades até são poemas. Ele olha para mim com lágrimas nos olhos. Deixei de contabilizar estas coisas. Eu fico com uma metáfora na garganta, abraço e somos felizes durante uns segundos, ou melhor, durante eternidades. A poesia, diz-me ele, transfigura o universo e faz emergir a realidade descrita com a absoluta precisão da ambiguidade. Nunca li um bom verso que não voasse da página em que foi escrito. A poesia é um dedo espetado na realidade. Um poeta é como quem sai do banho e passa a mão pelo espelho embaciado para descobrir o seu próprio rosto. Era isto que ele me dizia. Eu limpava os espelhos na esperança de me sentir assim. Tentava desembaciar a vida, como o poeta dizia que tínhamos de fazer, passar a mão pela realidade até vermos um sorriso. Sei que é um trabalho árduo. Há demasiado vapor a tornar a vida pouco nítida, desfocada, mas vou insistir. O poeta diz que os versos libertam as coisas, que quando percebemos a poesia de uma pedra, libertamos a pedra da sua pedridade. Salvamos tudo com a beleza, salvamos tudo com poemas. Olhamos para um ramo morto e ele floresce. Estava apenas esquecido de quem era. Temos de libertar as coisas. Isso é um grande trabalho. Sei que muitas mudanças na minha vida aconteceram graças a ele. Por isso, jamais deixarei de me sentir ao seu lado, com metáforas na garganta, a trocar inutilidades. E antes de me deitar, repito a oração que aprendi com o poeta. Tenho milhas a percorrer antes de dormir. Vou passar agora a palavra ao Bruno Eiras. Obrigada por estarmos aqui hoje juntos para lançar a 5ª edição dos Juntos de Férias.
Obrigado, Elsa. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os meus colegas de tela, cumprimentar especialmente o Sr. Vereador do município de Zambuja, a quem agradeço desde já o ter aceito o nosso convite para, num curto espaço de tempo, montarmos esta sessão aqui online, mas não queríamos efetivamente deixar de assinalar o lançamento de mais esta edição dos Juntos de Férias. Esta edição, naturalmente, prova que quando queremos, quando há vontade, quando há iniciativa e quando há naturalmente capacidade também, é possível dar continuidade ao planeamento que tinha sido inicialmente definido, e naturalmente nós temos vindo a fazer sempre estas sessões presencialmente, idealmente com os leitores e com os utilizadores desta app. Naturalmente neste momento não é possível, mas ainda assim não queríamos deixar e não quisemos deixar de assinalar o lançamento desta edição de Natal dos Juntos de Férias. Para a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, não tivemos dúvida quando, no trabalho de parceria que fazemos com o Plano Nacional de Leitura 2027, surgiu esta oportunidade de associar esta app móvel, de associar estes desafios de leitura às bibliotecas municipais, às bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que poderiam, com mais este recurso, dar continuidade ao seu trabalho na área da promoção da leitura, mas mais importante disso, destacar também a importância da leitura enquanto ato, enquanto competência, mas essencialmente enquanto experiência. Vivemos todos numa época em que as experiências são tão valorizadas e são tão importantes para cada um de nós, e com esta app dos Juntos de Férias, quer naturalmente para o Plano Nacional de Leitura, quer para a Direção-Geral do Livro e Bibliotecas, identificámos aqui com uma grande experiência associada à leitura, que poderia estar aqui nas mãos das bibliotecas, nas mãos dos leitores, porque o objetivo naturalmente seria podermos associar esse ato que todos nós que gostamos de livros e que gostamos de ler, que valorizamos, que é a leitura, a uma outra experiência de forma a dar continuidade ao ato propriamente de ler. Em cada edição dos Juntos de Férias tem sido feita a seleção de livros que naturalmente estão relacionados com desafios. Já de seguida a Anabela Caldeira depois poderá explicar-nos melhor como é que acedemos a esta app e como é que ela funciona, mas valorizamos efetivamente aqui o ato de ler, o acesso ao livro, o acesso a obras literárias, mas associá-las também a uma outra experiência que desse continuidade ao próprio ato de leitura através de jogos e desafios. Sabemos que a componente lúdica para todos nós é muito importante, para a faixa etária a quem se destina esta obra, ela é especialmente valorizada e deve naturalmente ser valorizada por quem trabalha nestas áreas, então quisemos também contribuir para que a leitura pudesse ter esse outro lado relacionado com a parte lúdica. Naquilo que tem sido o trabalho de parceria que a DG Lab tem feito com o Plano Nacional de Leitura, tem sido de, a cada edição, irmos agregando mais bibliotecas municipais de todo o país. Temos naturalmente dado destaque às bibliotecas municipais que fazem parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Neste momento, tínhamos até hoje 43 bibliotecas em todo o país que já dispunham do expositor alusivo à app, já disponibilizavam todos os livros que tenham vindo a ser selecionados para os Juntos de Férias. A partir de hoje, temos a felicidade de dar as boas-vindas a este projeto a mais de 13 bibliotecas, nomeadamente as bibliotecas municipais de Penalva do Castelo, Almodóvar, Montalegre, Vila Verde, Lagoa, Alpiarça, Almeirim, Cartacho, Golgã, Rio Maior, Salvaterra de Magos, a Biblioteca Municipal da Maia e, naturalmente, hoje também, aqui a nossa anfitriã, a Biblioteca Municipal de Zambuja. Temos, assim, 56 bibliotecas neste momento em todo o país, que são participantes oficiais dos Juntos de Férias, mas, naturalmente, sendo uma app livre e gratuita, como a Anabela irá explicar de seguida, ela está disponível para todos aqueles que com dispositivo móvel quiserem jogar e dar continuidade à leitura através desta app, mas naturalmente também todos aqueles que tendo acesso aos livros, quer através de livrarias, quer através, em especial, das bibliotecas públicas, podem naturalmente aceder a estes desafios e a esta continuidade do ato de leitura. Dos 6 livros que são disponibilizados nesta edição de Natal, a minha escolha para vos ler um pequenino texto caiu sobre o livro de Jean Victor, Veloz como o Vento. Neste livro, a autora, uma autora belga, fala-nos sobre a história verídica de Kumbo, o filho adotivo de um chefe mongol, que com o seu cavalo negro selvagem, que era veloz como o vento, vive um conjunto de aventuras.
porque naturalmente nem só os livros recentes é que às vezes captam a nossa atenção. Neste caso, este livro, Veloz como o Vento, ganhou em 1960 o prémio de melhor livro para jovens em França, e tem uma particularidade que naturalmente em Portugal ganha uma outra importância, é que conta com uma tradução do nosso poeta Herberto Helder, que naturalmente, graças à sua técnica e às suas capacidades de tradutor, incluem aqui um estilo, uma dinâmica de leitura que naturalmente está associada à temática do livro. Eu vou ler-vos um excerto muito curto, também porque não queremos, com estes excertos, que percam o interesse em ler a totalidade da obra, exatamente como forma de incentivar. Eu vos vou ler então um pequeno excerto do livro Veloz como o Vento. Enquanto o animal se agita e relincha, o homem amarra uma corda a cada uma das patas nervosas. Essas 4 cordas são ligadas às celas de 4 cavaleiros prontos a galopar e a segurá-lo firme se ele quiser fugir. Cresce a exasperação do poldro. O dono salta-lhe para o dorso, numa ousadia. Erguido sobre as patas traseiras, o pónei dá então uma reviravolta como um cavalo de circo. Agarrado à crina, o rapaz resiste. De repente, o cavalo deixa-se cair. As narinas rasam o solo, escolceia e atira o cavaleiro 10 passos para diante. A assistência põe-se a rir. Cumbo levanta-se, coberto de poeira, ajusta o gorro vermelho e de um salto volta a montá-lo. O cavalo negro continua o seu jogo. Empina-se, dá uma cambalhota, uma parelha de coulsos e, sem a mínima pausa, recomeça a manobra. O cavaleiro cerra os dentes, agarra-se bem e diz para si mesmo que não há maneira de cair. Preciso derrubar o intruso, pensa o cavalo, cheio de raiva, e atira-se para a direita e para a esquerda, turbilhona em todos os sentidos. Nada a fazer. Cumbo resiste. A assistência já não ri. Cheio de poeira, coberto de suor, o animal parou. O rapaz admoesta-o com pequenos golpes no ramo de salgueiro. Calma, meu negro, calma. É preciso que te acalmes, meu lindo. Mas eis que o lindo recomeça os coices. Cumbo escorrega e endireita-se antes de atingir o solo. Agarrado à crina, Cumbo segue o cavalo em todos os saltos e escorregadelas. O rapaz tem a arte de adivinhar que o animal vai fazer. Que cavaleiro! Exclama um espectador. Com a breca, ele está parafusado à montada. Chefe, as suas lições foram boas. Gengisser olha, observa, sorri, aprovando com um aceno de cabeça cada vez que o cavaleiro frustrava as manobras de manha do cavalo. Pouco a pouco, o animal ganha juízo. Imóvel sobre as patas, estremece. A boca, escorrendo baba, está cheia de espuma. Soronga aproxima-se. Esfrega-o com um punhado de erva. Falha-o com doçura. Para continuarem a saber o que é que vai acontecer, a Cumbo e o seu cavalo veloz terão naturalmente que ler este livro, terão naturalmente depois que fazer os desafios associados a esta obra que escolhemos. A Anabela Caldeira vai-nos falar agora naturalmente como é que podemos obter e instalar a aplicação. Eu, no meu caso, ela já está aqui no meu telefone e eu vou aproveitar já este fim de semana mais prolongado que vamos ter para poder ler alguns dos livros e naturalmente fazer alguns desafios. Aproveitava naturalmente este momento com esta iniciativa que hoje nos traz aqui à Biblioteca Municipal da Azambuja para mandar uma palavra também de agradecimento e reconhecimento a todas as bibliotecas públicas portuguesas que nesta fase, com tantas limitações, com confinamentos, com restrições à circulação, continuam a fazer o seu trabalho, continuam a sair fora das suas portas, das suas paredes, para poder levar o livro, a leitura, a cultura, as literacias à comunidade e, naturalmente, sempre que for possível, às comunidades, naturalmente dos diferentes concelhos em que estarão, sempre que possível, que vão às bibliotecas públicas, que frequentem os espaços, que utilizem os serviços. Precisamos de livros, precisamos de leitura, precisamos deste contacto e, naturalmente, que a app Juntos de Férias pode compensar um pouco todo este isolamento físico que temos vindo a padecer nestes últimos meses. Mais uma vez agradeço ao município da Azambuja, boas leituras a todos. Anabela, agora pedia que nos contasse, explicasse como é que podemos obter esta aplicação, onde é que ela está, porque estamos todos ansiosos de a poder instalar e começar a utilizar. Obrigado. Anabela, tem o seu som desligado, acho eu. Confirme, por favor. Sim, agora sim. Bom dia a todos. Começo
por agradecer também às bibliotecas municipais, de facto, tal como o Bruno acabou de fazer. Agradeço também a presença do Sr. Vereador. Muito obrigada por ter aceito o convite, ao Bruno, como é evidente, e à Elsa Conde, subcomissária do Plano Nacional de Leitura. Muito obrigada por estar aqui. E eu, então, vou falar mesmo sobre a própria da aplicação. A aplicação encontra-se na Play Store, está disponível na Play Store do Google. É muito simples instalar. Quando está instalada, então entramos na aplicação e depois de vermos uma mensagem inicial, entramos no ecrã inicial dos desafios, mas vemos em baixo 3 separadores na parte inferior do ecrã, que são desafios, livros PNL e troféus. Então, os desafios são os próprios, são jogos que estão relacionados com os vários livros. Na parte dos livros PNL, nós acedemos ao catálogo do PNL, ao catálogo geral do PNL, que dá muito jeito, não só para os jovens, mas também para os pais que queiram procurar algum livro, que queiram ter sugestões de livros para as idades, visto que o catálogo do PNL está organizado de maneira a poder ser consultado por filtros. Podemos, por exemplo, escolher fazer uma pesquisa por livros dos 12 aos 14, por exemplo. Podemos pôr outro filtro que tenha a ver com palavras-chave, temas, etc. Portanto, é muito útil também, está acessível a partir desta aplicação. E temos o outro separador, que é o separador dos troféus, ou seja, das medalhas, enfim, que vão ganhando à medida que se vão fazendo os jogos e se vão conseguindo pontos, cada vez mais pontos. Portanto, agora regressando ao separador dos desafios, o separador dos desafios tem então os livros que a aplicação já tem com os vários jogos. Então, neste momento, a aplicação já tem 30 livros. Nós começámos com este projeto em 2019, começámos com as férias do verão e desde aí, verão, depois tivemos o Natal 2019, tivemos a Páscoa 2020, tivemos o verão 2020 e agora estamos no Natal. Já é o segundo Natal que temos, a edição de férias do Natal que temos já na aplicação e, portanto, temos 30 livros. A cada um dos livros estão associados, então, 6 jogos. Portanto, isto significa que nós temos nesta aplicação, neste momento, visto que cada livro tem 6 jogos associados, 6 jogos de desafios, então nós podemos dizer que temos então 180, não é? 180 já jogos nesta aplicação, que já começa a ser alguma coisa. Então, estes jogos podem-se fazer todos, sempre. Estes 6 últimos, de que estamos agora a falar, da edição do Natal, é que vão ter pontos, é que vão ter pontuação, visto que nós fazemos um sorteio a quem atinge os 900 pontos, que é a pontuação total, obtida quando se acertam todos os jogos. E aí então quem obtém os tais 900 pontos aparece na própria aplicação, é gerada uma mensagem em que se escreve o e-mail do concorrente, do participante, e nós no PNL recebemos esse e-mail e é a partir desses e-mails que nós fazemos então o sorteio dos premiados. Já vou falar daqui a bocadinho dos prémios, mas portanto isto funciona assim. Vou falar então agora dos jogos. Os jogos são então a sopa de letras, o intruso, a ordenação, a escolha múltipla, a forca e o jogo dos pares. Como veem, são jogos muito populares, são jogos muito conhecidos de todos e são jogos de funcionamento muito, muito simples. A sopa de letras, por exemplo, apela à memória visual das palavras, são sempre as palavras usadas são as palavras dos livros, portanto são palavras que têm a ver sempre com os livros que se estão a ler. E tem a ver também, este jogo tem muito a ver também com estratégias, truques que se encontram para encontrar melhor as palavras e essas estratégias têm a ver com probabilidades
ortográficas do português. As palavras podem ser encontradas na horizontal, na vertical, na diagonal, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, portanto podem ser encontradas desta maneira, e portanto isto é um bom exercício para os jovens e para os menos jovens também, porque, como eu costumo dizer, é um bom exercício para prevenir algumas doenças neurológicas que aparecem com a idade. Depois, temos também o jogo intruso e o jogo pares, que tem mais a ver com relações de sentido entre as palavras. Lá está, sempre palavras têm a ver com o livro em questão, não é? Palavras no contexto dos livros, portanto, não são as palavras que estão no dicionário, são palavras que estão no contexto daqueles livros. A escolha múltipla remete para a compreensão de cada livro, para os temas do livro e para a compreensão da história do livro, se for o caso de história, ou para a compreensão de outras informações que o livro contenha. E o jogo da forca, que todos também nós conhecemos, põe em evidência uma palavra que deve terminar uma frase, que também tem a ver com o livro, é uma frase que se deixa incompleta e a última palavra é a palavra que os participantes têm de encontrar, têm de ir escrevendo as letras, e quando está errado aparece então o desenhozinho da forca, tal como nós fazemos quando jogamos com uma caneta ou com um lápis. E portanto são jogos, como veem, muito, muito simples. Incluem-se nos jogos muitas vezes palavras que têm alguma particularidade ortográfica, exatamente para se visualizarem mais vezes essas palavras, para que os alunos também, eu estou a falar de alunos, mas não são só alunos, eles são realmente todos alunos, mas são os participantes nos jogos. E também palavras que são menos conhecidas dos jovens, às vezes também usamos essas palavras para que entrem no vocabulário, para enriquecerem o vocabulário destes jovens que estão a fazer os jogos. Cada um, então, destes 6 jogos tem 150 pontos, ou seja, por isso os 6 dão os tais 900 pontos, se acertarem todos, já disse há bocadinho, já disse que há prémios. Ora bem, os prémios são então 3, primeiro, segundo e terceiro prémio. O primeiro prémio tem valor de 150 euros, o segundo de 100 euros e o terceiro de 50 euros. E estes prémios são enviados por correio, pelo PNL, para os vencedores. Queria só chamar a atenção de algo que é importante. Quando escrevem o e-mail, quando obtêm os 900 pontos, aparece a mensagem automática a dizer que obtiveram 900 pontos e que para participarem no sorteio têm de escrever o e-mail. Escrevam um e-mail que é utilizado e que é consultado regularmente, porque é com esse e-mail que nós contactamos então os vencedores dos prémios para pedirmos a morada e a autorização dos pais e todas essas questões que são importantes para o envio, então, para a divulgação do nome dos vencedores, em primeiro lugar, e para o envio dos prémios. Bom, dizer mais o quê? Dizer que a edição do Natal decorre desde hoje é o primeiro dia do lançamento, até dia 28 de janeiro. No dia 29 de janeiro realiza-se então o sorteio da edição das férias do Natal. E depois, em fevereiro, começará então outra, a seguinte, que é a da Páscoa. Nós normalmente damos um período de mais ou menos 2 meses para toda a gente poder então ler os livros e fazer os jogos e jogar os jogos. Em relação à aplicação, como veem, é muito simples, é muito intuitivo. Então os jovens destas idades sabem muito mais do que nós, eles olham para ali, é intuitivo, eles começam logo antes de nós a fazer tudo e a familiarizar-se com os jogos. Portanto, o que é importante é que eles leiam os livros, porque depois o resto é tudo muito simples para eles. É uma aplicação muito, muito amigável, dá para repetir os jogos até acertarem as perguntas, portanto, é mesmo muito amigável. Se quiserem saber mais alguma coisa em pormenor sobre a aplicação, eu remeto para o visionamento do webinar que nós gravámos em, penso que junho, que foi no lançamento do Juntos de Férias de Verão e que está disponível nos sites da DG Lab e do PNL.
Em relação aos livros, então, nas férias, portanto, Páscoa, Verão e Natal, temos um conjunto de 6 livros selecionados pelo PNL, que são do catálogo do PNL. Divulgamos às bibliotecas municipais essa lista, com antecedência, para adquirirem os livros, e às bibliotecas que adiram pela primeira vez ao projeto, nós enviamos então aquele expositor que penso que conhecerão e que penso que já viram nesta apresentação, penso que no início já o viram, para pôr então os 6 livros desta aplicação, os 6 livros em cada período de férias. É evidente, estes que aqui estão são para esta edição do Natal, em todos os períodos de férias há então novos livros. Os critérios de seleção dos livros são, então, como já diz, o primeiro critério é que sejam livros do catálogo PNL, claro. São livros normalmente de edição mais recente, às vezes eles são editados mais recentemente, mas já são livros mais antigos, são traduções, não é? Menos recentes, mas sim, mas tentamos ir buscar também muitas novidades. Livros apelativos para os adolescentes, mas com qualidade literária, como é evidente. Procuramos também variedade de temas e de géneros, embora nós tendamos mais para o género narrativo, porque pensamos que é o que mais agrada, digamos, a esta faixa etária. Tentamos incluir também autores portugueses, por exemplo, nesta edição temos 3, portanto, a metade dos autores são portugueses. E livros também que sejam acessíveis às bibliotecas, para que as bibliotecas não tenham dificuldade em encontrá-los, em adquiri-los. Pronto, então para a edição de Natal, nós selecionámos os livros. Alguns já conhecem breves certos, porque já aqui foram lidos, mas eu vou mostrar as capas. Este livro é o livro Veloz como o Vento, que é um deles, de Jean Victor, e é da Orfeu Negro. Temos a história ilustrada do rock, que é este livro, também muito interessante, com muitas, de facto é uma história ilustrada, portanto tem ilustrações muito interessantes e apelativas. Temos o Primeiro Direito, que é este livro de Ricardo Henriques e Nicolau da Patológico, que é um livro que ganhou recentemente um prémio que tem a ver com a questão dos confinamentos. Aqui este livro não foi editado depois da pandemia, mas depois há de ver que tem alguma coisa a ver com isto. Temos também O Rapaz que Nadava com as Piranhas, que é este livro aqui, que é de David Almond e tem ilustrações de Oliver Jeffers. Temos o livro Vamos Comprar um Poeta, que é de Afonso Cruz, da editora Caminho, e O Crime no Expresso do Ocidente, da coleção Clube dos Cientistas, de Maria Francisca Macedo, da editora Bookmap. É deste livro que eu vou ler agora um excerto, só para vos abrir o apetite. Eu vou ler um excerto muito pequenino, porque eu penso que têm mesmo de ler o livro, porque qualquer bocadinho que eu leia do livro pode ser um spoiler alert, como dizem os mais jovens, e eu não quero estragar nada, quero mesmo é que leiam o livro. Portanto, é um livro, eu vou-vos dizer só um bocadinho. O livro é um livro que lembra o policial da Agatha Christie, O Crime no Expresso do Oriente. É um livro que une o mistério, a aventura, uma investigação policial de um crime, mas liga isso tudo à ciência, porque é um livro que tem, sem nos apercebermos muito bem, o livro, na história, há várias experiências científicas, algumas delas nós nem percebemos que são, e depois no final tem um caderninho com essas experiências, chama-se um caderno de experiências, e nessas experiências, nesse caderninho tem as experiências todas descritas e de maneira a que os jovens que leem o livro depois possam mesmo realizar as experiências. E isso eu acho que é para esta idade um fator importante para se interessarem pelo livro. Vou ler então um excerto. O excertozinho que me calhou foi este. Depoimento da senhora Ruiva. Não sei porque é que me está a perguntar isto. O senhor sabe muito bem o que aconteceu.
mas eu dou pormenores. Vamos lá e vamos falar baixinho para que ninguém nos ouça. Ora, então é assim, eu transportava diamantes do rei nesta mala. Vieram do Brasil de barco e agora iam até a Espanha de comboio. Viajo sozinha para não levantar suspeitas, para que ninguém saiba o que levo. Mas alguém deve ter descoberto. Bem, adiante. Eu precisava mesmo de ir à casa de banho. Porém, as casas de banho dos comboios são tão apertadas que não podia levar a mala comigo. Mas também não podia deixá-la aqui, não é? Então, vi o senhor aí a dormitar, pai de família, a viajar com tantas crianças. Só podia ser uma pessoa respeitável. Não havia de ser um espião ao serviço dos inimigos do rei, não é? Pois, foi o que eu pensei. Por isso deixei a mala. O resto o senhor sabe. Fui à casa de banho, é na outra ponta do comboio. Deve ter demorado uns 15 minutos a ir e a voltar. Assim que cheguei, fui pedir-lhe a mala. E deu uma vazia. Então, deixo-vos com este certozinho do livro Crime no Expresso do Ocidente. Espero que gostem. E agora passo a palavra à senhora bibliotecária da Biblioteca Municipal de Zambuja, Joana Whitfield. Obrigada. Então, obrigada. Para quem não conhecia o projeto dos Juntos de Férias, já ficou com uma ideia de como funciona este projeto. Queria agradecer também a partilha e as leituras aqui de quem está em tela connosco hoje. A mim cabe-me a apresentação dos últimos 2 livros deste projeto. Portanto, temos, como já foi falado pela Anabela, a história ilustrada do rock, originalmente em língua espanhola. Eu não vou ler. Eu vou deixar um convite, porque eu penso que este livro é muito visual, e vou deixar o convite que seja explorado em família. Ele começa a fazer um pequeno historial do rock, começando com o nascimento do rock nos anos 50, nos Estados Unidos. Portanto, faz este pequeno historial e depois começa a dar até aos anos 90. Depois começa com algumas curiosidades do século XXI, os estilos do rock, as canções, os álbuns, a banda, por aí fora. Este livro convida não só a ler, mas também convida a pesquisar e convida a ouvir. Leva algum saudosismo por parte dos mais velhos, portanto, eu quando falo em leitura em família, é uma partilha também que eu penso que este livro permite em família. Ele é, como vêem, muito rico na ilustração e tem muitas curiosidades. Eu confesso que ontem à noite fiz esta experiência em casa e já tenho um fã da aplicação, portanto, penso que é muito fácil. Vou tentar não. O segundo livro, que também já foi mostrado, é o Primeiro Direito, do Ricardo Henriques e Nicolau, publicado pela Patológico. Vou só ler aqui a sinopse. A novidade da vizinhança é o homem misterioso que se mudou para o Primeiro Direito. Será um perigoso ladrão de bancos? Um mestre do crime? Um simples solitário? Infelizmente, esta contracapa não está autorizada a revelar pormenores da investigação em curso, contando com cores quentes, alguma intriga internacional e contornos policiais. O livro, efetivamente, é muito quente, tem umas cores muito bonitas e, aproximando-se agora o inverno, é muito apetecível porque tem estes tons maravilhosos que realmente nos aquecem. E fala-se sobre esta menina que, efetivamente, diz assim: o que fazem as pessoas nos tempos livres? A minha mãe passeia os cães dos velhinhos do bairro e o meu pai joga as cartas de fato de treino. Ora, eu faço observação de pessoas. Quem é que nunca fez uma observação de pessoas? Quando estamos em casa, temos toda a hora de isolamento, e espreitar e coscovilhar a vizinhança até é possível. Da minha janela, vejo as vidas em frente como se fossem canais de televisão. Como veem, as imagens são realmente muito quentes. As insónias também são tempos livres. Dá aqui alguma informação e depois começa a falar dos vizinhos que moram no primeiro esquerdo, no segundo esquerdo, no segundo direito, a dona Camomila que vive no terceiro esquerdo, no terceiro direito e por fim diz assim: no primeiro direito mora um mistério. Deixei-o para o fim, porque acabou de se mudar. Há uma semana que observo naquela janela um homem de ar sério que passa os dias a olhar para o infinito.
Eu não vou ler mais, vou deixar que fique aqui o teaser, que depois descubram o mistério que efetivamente tem este senhor do primeiro direito. Posto isto e com a apresentação dos vários livros, queria obviamente agradecer aos colegas que estiveram aqui em tela connosco e a explicação do projeto Juntos de Férias e a experiência que tem sido até à data. Também gostaria de agradecer quem esteve connosco do outro lado do ecrã a visualizar a sessão de hoje e não podia deixar de acabar esta sessão com o convite a todos que estão connosco e que passem a palavra. A aplicação é gratuita, descarreguem, está bem? Não custa nada. Dirijam-se à vossa biblioteca municipal pública mais próxima. O Bruno falou que há 56 bibliotecas aderentes, mas as bibliotecas municipais públicas também fazem empréstimo interbibliotecas, portanto, com certeza que se chegar algum pedido a alguma das bibliotecas aderentes, far-se-á o possível para que as obras cheguem a quem quer ler. Os dias, como sabem, vão ser de mais recolhimento, temos 2 fins de semana agora grandes, vamos ter as férias de Natal, portanto é uma ótima oportunidade para ler, explorar, conversar, ouvir, pesquisar, fazer as apps, os desafios, que são realmente muito interessantes e muito curiosos, não só para a faixa etária dos 10 aos 15, mas também para os mais graúdos. É isto o desafio que eu lanço, para além de ser a aplicação chama-se Desafios a Ler Mais, o desafio que nós lançamos aqui hoje da Biblioteca Municipal da Zambuja é que descarreguem a aplicação, vejam se conseguem ganhar os pontos e, quem sabe, talvez um prémio. A leitura, nestes tempos, como já foi dito aqui várias vezes, é um forte aliado ao recolhimento, ao isolamento, faz-nos companhia, traz-nos muitas vantagens e as bibliotecas municipais estão cá próximas de todos, portanto é só uma questão de procurarem e de falarem connosco. Mais uma vez, gostaria só de agradecer ao Plano Nacional de Leitura pela iniciativa e à Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas também esta parceria e o convite de estarmos aqui convosco hoje, a partir da Biblioteca Municipal da Zambuja, a fazer o lançamento desta edição. Portanto, bem-aja a todos e boas leituras para todos. Obrigado. Obrigado a todos, bom dia. Obrigada. Bom dia a todos e obrigado por tudo. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada.